Queridos, nos degraus de um dos prédios do Correio, na Praça 7 de São Paulo, estava sentado um menino de 8 anos de idade, triste, pensativo, cabisbaixo, e um guarda o observava de longe, mapeando os movimentos daquela criança, por percebê-lo que morava na rua. Aquele guarda, porém, era crente, e ele tinha um desejo no coração muito grande. Parece que ele conhecia uma frase atribuída a Richard Brooks: o coração das crianças é de quem chegar primeiro. Ele então se aproximou daquele menino e disse: escute, menino, o que você está fazendo aqui? Ele disse: veja bem, seu guarda, eu não tenho pai nem mãe. Os meus pais, antes de morrerem, todavia, me deixaram um legado moral. Me ensinaram que tudo aquilo que eu desejasse conquistar, deveria fazê-lo de forma honrosa, trabalhando. Acontece que fazem 3 dias que ninguém dá crédito ao meu ofício de engraxate. Faz 3 dias que eu não como. E eu estou preocupado, porque daqui a pouco eu terei que voltar para minha casinha de papelão. E a noite promete ser muito fria. Eu estou temendo que vou ser apanhado por uma chuva. Quem já esteve em São Paulo sabe que São Paulo é a terra da garoa. De uma hora para outra você pode ser apanhado por uma chuva. Ou se você morar em Joinville, se você procurar o endereço, é só dizer na terceira chuva à esquina que você vai localizar o endereço, né? E aquele guarda, então, propôs a ele o seguinte: eu vou lhe indicar um endereço onde você vai receber assistência, auxílio temporário, mas vai. Você está disposto a ir? Ele não viu naquele nenhum desafio, ele morava na rua, caminhava diariamente muitos quilômetros, percorria quilômetros, não viu nenhuma dificuldade. E prontamente ele se dispôs a ir. Porém, o guarda foi muito taxativo com ele. Escute aqui, menino. Não importa quem vai lhe abrir a porta, seja lá quem for. A única coisa que você vai dizer é João 3,16. Combinado? Combinado. E ele caminhou muitos quilômetros, subiu ladeiras, desceu ruas e finalmente deparou-se com uma casa de portão branco que muito se parecia com aquela descrita pelo guarda. E timidamente ele bateu. Uma senhora com o olhar típico das vovós, um grande par de olhos azuis, uma Bíblia aberta e um óculos caído, abriu e atendeu e disse: menino, o que você deseja? Ele levantou a sua mão magra e suja e disse: João 3,16. Ela disse: pode entrar. Ele foi conduzido a uma mesa farta e abundante, onde havia doces, guloseimas e tudo aquilo que as crianças gostam. Ao sentar-se na mesa, ele comia de forma quase que selvagem. Não havia princípio de etiqueta. Ele cresceu nas ruas por causa da orfandade paterna e materna. Mas dava para ver ele triturando os alimentos, porque a sua boca estava entreaberta. E enquanto ele mastigava os alimentos, porque ele pensava consigo: será que eu vou ter uma outra oportunidade dessa? Então eu vou aproveitar e vou encher a sacola, né? Que era o estômago. Mas enquanto ele mastigava, ele pensou em seus pensamentos de menino. João 3,16. Eu não sei o que isso significa, mas com certeza isso mata a fome de um menino faminto. Em seguida, ele foi levado para um banheiro chiquérrimo, todo revestido em mármore Carrara. Quem trabalha com construção sabe do que eu estou falando. Inclusive, o nosso estado, a cidade de Camboriú, produz esse mármore e exporta para a Itália. E ele estava dentro daquela banheira. Para ele não era um banho, era uma festa, porque havia especiarias e aquele movimento todo produziam bolhas. E que você tenha também esse coração de criança que é movido pela graça e pelo amor de Deus, e que seja capaz de fazer festa até num pequeno quintal, porque não é o lugar, não é o espaço, não é a situação, é se a graça de Deus move ou não o seu coração. E ele, mergulhado naquela piscina, na medida em que as bolhas subiam, também subiram seus pensamentos de menino. E ele pensou uma vez mais consigo: João 3,16. Eu não sei o que isso significa, mas com certeza isso lava a alma suja de um menino. Em seguida, ele foi levado para um quarto maravilhoso, aonde um edredom quente lhe aguardava. Ele viu pela vidraça que as pessoas se acotovelavam na rua, tentando dividir um guarda-chuva. Isso é um princípio do comportamento humano. Os piores tempos revelam os melhores seres humanos. A Bíblia já prescreveu isso há mais ou menos 4.000 anos atrás, quando Salomão disse: em todo tempo ama o amigo, e no dia da angústia nascerá
o irmão. Há amizades que são mais fortes do que os laços biológicos. E eu quero declarar nessa noite que o evangelho é uma grande rede de relacionamentos. Se ele não produz amizades, tem alguma coisa errada nessa relação. Porque a primeira relação que o evangelho restaura é com o próprio Deus em Cristo, para que você reate e corrija os relacionamentos da vida. O evangelho produz amizades para a vida. Enquanto ele estava quase que quedando a cabeça para dormir, ele pensou uma vez mais com seus pensamentos de menino. João 3,16, eu não sei o que significa isso, mas com certeza isso aquece a alma fria de um menino em uma noite fria. E ele dormiu. Quando ele dormiu a noite toda. Quando ele acordou, ele foi descendo os lances de degraus, o segundo piso que dava acesso à sala. E aquela mesma mulher, agora não mais com uma voz agradável, mas com o dedo em riste, uma voz assustadora, levantou-se da sua cadeira de balanço, que estava sentada em frente a uma lareira, porque estava frio, e ela gritou: Ei, menino! Você sabe o que significa João 3,16? E ele parou a sua caminhada, parou a sua descida, e levantou a sua mão magra e suja, mas agora limpa, e disse: Não, senhora, eu não sei o que significa João 3,16, não faço ideia, mas eu sei que João 3,16 me deu de comer. Eu sei que João 3,16 me limpou, e eu sei que João 3,16 me aqueceu. Ela mudou o tom de voz novamente e disse: Desça aqui, a avó quer te contar uma história. Ela era uma professora de psiquiatria da USP, e eu quero já abrir um parênteses aqui para declarar que o evangelho nos propõe, sim, crescermos em graça e em conhecimento. Que cada espaço dessa sociedade seja ocupado por crentes que tenham a mente de Cristo e que carregam no coração o fogo da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque qualquer espaço da vida cabe Cristo e cabe o evangelho. Nós devemos levá-lo aonde formos, a todos os lugares devemos levá-lo. Aquela mulher o convidou ao seu colo. E olhando nos olhos dele, ela era uma professora de psiquiatria, ela falou assim: você ainda é muito novo para entender as conexões que existem entre os olhos e o coração. Mas olha aqui para mim, menino, quando alguém mora no coração da gente, dá para ver nos olhos. E ele, olhando para aquele grande par de olhos azuis, vendo o reflexo de si, na sua inocência, ele pensou: é verdade, ali dentro tem um menino. E ele se parece muito comigo. Durante 30, 40 minutos, ela explicou para ele o que significava João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou. O amor de Deus não é sentimento, é um ato. Deus amou de tal maneira, a expressão mais profunda do amor de Deus, ela é dada na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê, a maior proposta, não pereça, mas tenha a vida eterna, a maior esperança. Após 40 minutos, ele estava com os olhos marejados, com a voz embargada e com a respiração ofegante, mas ele precisava voltar para a rua, precisava voltar para casa, para as avenidas da vida. Mas olha aqui para mim, ainda que voltasse para a rua, ele não voltava mais sozinho, ele voltava bem acompanhado agora. Ele está indo embora e disse: Senhor, eu estou indo para a rua, mas eu levo comigo uma coisa que nada das ruas pode arrancar nunca mais. Eu saio desta casa sabendo, a partir de João 3,16, que João 3,16 faz qualquer menino perdido se sentir seguro nos braços do Todo-Poderoso Deus.